tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco, hoje em parceria novamente com a Undime do Mato Grosso, e com o tema A Educação Infantil em Tempos de Adversidades. Quem vai trabalhar esse tema é a professora Regina Chudo. Quero já de antemão agradecer à Undime do Mato Grosso por mais essa parceria, principalmente ao Eduardo, o presidente da Undime Mato Grosso, e agradecer aí já de antemão a participação de todos que vão acompanhar esse diálogo. Então, Eduardo, eu já passo para você para que você saude aí faça a saudação a todos os que acompanham, principalmente ao público do Mato Grosso, e dê sequência a esse momento. Tenham todos um excelente webinar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Lesi. Boa tarde, Regina. É sempre um imenso prazer estar aqui. A Ferraz Eventos tem nos propiciado aí momentos de muita discussão séria, mas com muita leveza. E isso é importantíssimo, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Eu espero que o pessoal que está conectado com a educação infantil aí no Brasil, que esteja nos vendo, aprecie muito esse momento. Regina, além de uma excelente profissional, é uma amiga que o trabalho do dia a dia me apresentou, tá? Muito feliz de poder fazer essa live contigo, viu, Regina? Porque você é uma pessoa fantástica, que consegue trazer profissionalismo, leveza para o chão da sala de aula, que é o que a gente precisa, né? Agora, as nossas dificuldades como que nós vamos fazer tudo isso hoje em momento de distanciamento? Como que nós vamos garantir interação com as crianças que aprendem interagindo no momento de distanciamento? Os desafios que se apresentaram para os profissionais da educação infantil em todo o país são enormes, mas nós, como professores, pessoas que, quando desafiadas, criam soluções assim com uma rapidez fantástica, temos aí a felicidade, a seriedade de trabalhar aí com educação, fazendo educação e fazendo educação em tempos de adversidade. Eu não vou me alongar, vou abrir a palavra para a Lesi, uma amiga também, tá, que já esteve, inclusive, aqui em Canarana, nos visitando e nos agraciando com formações aqui para todos os professores da rede municipal. E hoje nós estamos aí para o Mato Grosso e para o Brasil. Então, Lesi, seja bem-vinda e contigo a palavra. Obrigada, Eduardo, Obrigada, Undime, a Ferraz Eventos. É um prazer estar nesse momento aqui, compartilhando esse diálogo com a Regina, uma querida do nosso estado de Mato Grosso, que sempre desenvolveu o seu trabalho de maneira brilhante aqui, fantástica, encantando todo mundo, com seu jeito de ser e desenvolver o seu trabalho. E aí, falar da educação, trazer aqui uma fala em relação à educação infantil em tempos de adversidade, a gente sempre remete a um tempo que a educação infantil sempre, muitas das vezes, na maioria das vezes, viveu nessa adversidade, em relação ao ensino fundamental, em relação ao contexto da educação básica. E aí eu digo aos colegas, de profissão, aos colegas professores, que nós estamos construindo uma nova história na etapa da educação infantil, Uma nova história na educação básica, um novo jeito, um novo modo de se pensar e fazer educação, sobretudo para os nossos pequenos, para as crianças pequenas. E aí estamos diante de um grande desafio. Como podemos auxiliar, desenvolver as nossas ações pedagógicas nesse contexto de ensino remoto, por exemplo, para a educação infantil, pensando ainda mais específico no contexto da creche, que são crianças de até 3 anos. É um grande desafio para os nossos profissionais da educação infantil, sobretudo da creche. E aí tem uma demanda, Regina, que você com certeza irá compartilhar na sua fala, que é falar desse fortalecimento da parceria com as famílias, E famílias que estão em diferentes contextos e condições de acesso à tecnologia, de condições econômicas, sociais, instrução formal, Que condição essa família que eu atuo, por exemplo, eu sei qual é a sua condição e que eu trabalho com ela.
As competências socioemocionais, eu penso que elas estão mais que necessárias nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, e o pós-pandemia, ele também vai ser muito necessário, porque que crianças nós vamos receber, né, lá no ensino presencial novamente, que vão retomar as nossas escolas? Como vamos estar preparados para atender essas crianças, né, nessa condição socioemocional? E como fazer para atender as crianças também que estão em situações de vulnerabilidade? Temos que pensar que a educação, ela é de acesso para todos. Se é para todos, né, seja a criança nessa ou naquela condição, ela precisa ser atendida, precisa ser assistida. E qual o nosso papel, né? Eu penso que é uma reflexão que a gente precisa fazer com os nossos colegas profissionais, e aí, né, dentro dessas lives que a gente ouve, né, todos os dias, participa, quase que frequentemente, tem se pensado muito, né, nessa acessibilidade para as crianças em situações de vulnerabilidade, né, crianças que os pais estão trabalhando, que não têm como acompanhar as orientações da escola, né, que não têm acesso ao recurso tecnológico, que estão doentes, né, muitas vezes, que estão ali, não têm a alimentação adequada. Então, conhecer o perfil e a condição da família, eu penso que é uma situação muito adversa e que a escola precisa estar atenta, né, para receber e conseguir atender. Não que nós vamos solucionar todos esses problemas que eu coloquei aqui, essas situações, mas somos nós que vamos acionar, né? É a escola que vai acionar os órgãos competentes para que essa criança receba esse tratamento, né? Na verdade, a gente não pode negligenciar, né? A gente não vai assumir, mas a gente não vai negligenciar essa condição da criança. E é essa criança que nós estamos querendo que as nossas ações criativas, né, de diferentes recursos, da literatura, cheguem a ela. Elas também precisam, né, de direito delas participarem dessas ações que a escola está pensando para todos. Então, eu penso que esse diálogo sobre a educação infantil em situações adversas, ela é uma discussão para agora e para depois também, né? Quando voltarmos ao ensino presencial, também vamos estar diante de uma condição adversa. E já temos que nos preparar desde agora, para que não ficamos, né? A mãe ficou aí na situação quando chegou a pandemia, a gente teve que aprender tudo às pressas. Então, agora a gente já está tendo uma ideia de como que, por exemplo, a gente pode receber, né? Pensando como é que essa criança pode chegar para a gente quando tivermos que recebê-la no ensino presencial. Então, assim, são algumas reflexões, e aí eu convido os colegas que estão participando dessa live, que nos mandem, sim, né, perguntas, participem, contribuam, porque nós estamos no momento de pensar juntos, né, nós não temos soluções mágicas para as situações que nós estamos vivenciando, a gente está aprendendo sempre um com o outro, e a partilha, como a Regina falava agora há pouco, ali nos bastidores, né, é preciosíssimo nesse momento, né, partilhar os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Com Regina. Obrigada, Lesi, querida. Gente, boa tarde. Que coisa boa! Eu aí no Mato Grosso. Eu que estive tantas vezes em Canarana, Várzea Grande, né? Me sinto honrada com o convite. Desde já quero, então, agradecer e aproveitar para cumprimentar o presidente da Undime, que é secretário de Educação do município de Canarana. Eduardo, meu amigo, olha, muito obrigada e é uma satisfação. E agora reencontrar a Lesi, que é uma sumidade em educação infantil, trabalha junto com o Silvio, que é o secretário de Educação do município de Várzea Grande, que era o presidente e que sempre organizou muitos eventos da educação infantil, né, em Várzea Grande, Cuiabá, enfim. Então, olha, meu boa tarde para todo Mato Grosso, de Água Boa, Confresa, Canarana, né? E o meu boa tarde, gente, nesse dia que hoje é o Dia do Profissional da Educação, sabia? Dia 6 de agosto. O Dia do Profissional da Educação, justamente porque na educação infantil
a gente tem um grande número de profissionais que atuam como berçaristas, atendentes, monitoras, que ainda não têm a formação pedagógica e não estão concursados para serem professores. Mas tem o Dia do Profissional da Educação. Então, parabéns a todos nós que somos profissionais da educação, antes mesmo de sermos professores. Hoje, gente, olha, estou num cenário de criança, na minha casa, para falar com vocês sobre educação infantil. Mas veja, você pode fazer pergunta para mim, para o Eduardo e para a Lesi. Para o Eduardo, depois eu tenho até uma pergunta. A quantas anda a aprovação da legislação que vai garantir que a educação infantil não precise cumprir os 800 horas? Os deputados já aprovaram, o Senado já aprovou, só está faltando sanção presidencial. Então, educação infantil é a nossa prioridade, sempre foi, e é assim que eu e Lesi e milhares de educadores por esse Brasil lutamos há anos para a valorização da primeira infância. Nesse momento, é oportuno dizer que nós estamos muito tristes porque a pandemia, como disse Lesi, da noite para o dia tivemos que fechar as escolas. Nós, na educação infantil, sempre clamamos para que a família desse atenção à criança. Da noite para o dia, as famílias tiveram que ficar com as crianças. E agora, só podem contar conosco remotamente. Então, esse é o nosso maior desafio hoje, dialogar sobre a educação infantil. Gente, eu estou sentada no chão para poder ficar nesse cenário, né? Então, vou acabar me mexendo mais do que normalmente sentada na cadeira, tá? Mas eu diria, então, a vocês, educadores, que nesse momento é precioso que nós, enquanto escola mais família, possamos garantir o desenvolvimento saudável, integral das nossas crianças na medida do possível, para que os efeitos pós-pandemia ou quando reabrirmos a escola, né, não tenha sido tão danoso para o desenvolvimento das crianças, porque nós temos no Brasil uma situação muito difícil. Quando a educação infantil foi aprovada, no sentido de termos a obrigatoriedade, é porque muitas famílias não conseguiam dar o melhor atendimento às suas crianças, até pela formação, como a Lesi disse, essa formação cultural, acadêmica, que muitos pais não possuem. Então, a educação infantil era o espaço que a gente tinha de garantir uma primeira infância de qualidade para que essa criança depois pudesse se desenvolver bem no fundamental, e assim por toda a vida. Então, a luta pela qualidade da educação infantil ela é incessante, mas nesse momento a gente tem que contar com a estimada presença e a participação da família. E como nós, educadores, podemos mobilizar os pais? Essa é a maior pergunta que tem me chegado todos os dias. Então, eu vou pedir licença, eu vou ficar pequenininha aqui do lado, junto com o Eduardo e com a Lesi, e vou usar uma apresentação. Como toda boa professora, eu preparei uma apresentação para os municípios da Undime Mato Grosso. Aliás, meu abraço a toda a diretoria da Undime Mato Grosso, a Cesarina, secretária executiva, que cuidou de toda a divulgação, a Ferraz Eventos, e vamos então falar hoje de relações virtuosas e saudáveis que o Brasil precisa conquistar na educação das nossas crianças. Segundo a Unicef, é uma grande preocupação
que, nesse momento da pandemia, milhares de crianças talvez sejam vítimas de maus tratos, não só por conta da situação de vulnerabilidade social, mas muitas vezes porque a família não sabe que na infância é o período mais importante da vida de um ser humano. E tudo que fizermos para as crianças, nesse momento, impactará para o resto de suas vidas. Então, nós precisamos de uma mobilização, como diz a Lei 13.257, de 8 de março, que é o marco legal da primeira infância, garantir que todas as secretarias, né, façam uma rede de proteção nesse momento para as nossas crianças, para assegurar que elas possam retornar saudável, né? Quando a gente diz saudável, não é só fisicamente, sem Covid, não é isso. Saudável no que tange as questões emocionais, sociais, físicas, né? E também cognitivas. Para isso, eu vou me recorrer à canção do Dia de Sempre, de Mário Quintana, que ele diz assim: tá bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu é só ganhar toda a vida, inexperiência e esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do meu chapéu, nunca des um nome a um rio, sempre será outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Eu quero, então, atirar agora a rosa nas suas mãos, educadores, para pensarmos na esperança que nós somos para essas famílias, gente, para que essas crianças possam continuar tendo sonho. Nesse momento, a educação infantil, a educação modo geral, está no imaginário social como esperança para dias melhores. Porque se não fosse a escola orientando as famílias, a Secretaria de Educação enviando merenda escolar para as crianças de vulnerabilidade social, se não fossem os cientistas estudando a vacina do Covid-19, nós precisamos da educação e da ciência para superar qualquer adversidade, pois com conhecimento a gente consegue alumiar e viver, gente, um dia de cada vez. Como diz a canção do Mário Quintana, nesse poema, nunca des um nome ao rio, sempre é outro rio a passar. As crianças também são assim. Cada dia é um dia com elas, né? De um dia para o outro, elas começam a falar, a andar, a ler, a desenhar. Meu Deus, cada dia é um dia. Então, professores, não se cobrem demais nesse momento, acalmem seus corações. Vamos viver um dia de cada vez, mas que esse dia não seja rígido, nem mesmo com a família, porque nós, nesse momento, precisamos de uma flexibilidade emocional para nos aventurarmos diante desses novos tempos que se abriram desde o dia 18 de março, quando a gente teve que fechar as escolas. Então, sem nenhuma lembrança das coisas que são boas, mas eu quero sim lembrar o quanto a gente está com saudade das nossas escolas, né? E talvez tempos que jamais voltarão a ser igualmente. Todos nós ficaremos marcados com esse momento da pandemia. Basta saber se nesse tempo nós estamos nos reinventando, educando nossas famílias, crianças, ou não. Então, como fica a educação infantil nesse tempo de pandemia? Se nós não precisarmos cumprir, não nos isenta de que diariamente nós devemos orientar nossas famílias, não enchendo as crianças de atividades
meramente mecânicas ou repetitivas, né, Lesi? A Lesi concorda comigo nesse sentido. Mas que a gente possa continuar empunhando a nossa bandeira da interação e da brincadeira como eixo fundamental da educação infantil. Como fica a educação infantil, então? Agora, essa tríade, criança, família e escola, juntas para proteger a vida da criança. Proteger não no sentido de uma família superprotetora, mas de protegê-la no sentido da garantia do direito de brincar, da garantia do direito de conviver plenamente em casa, de ter uma família que o apoie emocionalmente. Por isso, meu convite hoje é: você, educador, não desista. Nesses 4 meses, e todos os que virão ainda, de sensibilizar a família e a comunidade. Peguem seus megafones para falar cotidianamente com a família, até que o mundo inteiro saiba o que se vive na primeira infância tem impacto para toda uma vida. E isso é o papel da sociedade ficar informada. Só o acesso à informação e ao conhecimento é que talvez as famílias possam valorizar a criança que ela tem em casa. E aqui quero deixar feito um convite para que vocês assistam o documentário A Maçã, a Clemência, o caso do Gabriel Fernandes, vários documentários que mostram que uma criança submetida a uma infância numa família disfuncional, o quanto é prejudicial ao desenvolvimento neuronal, emocional, cognitivo e físico. Então, gente, é urgente que a gente sensibilize, que a gente possa divulgar em todos os meios de comunicação a frase que eu coloquei. O que se vive na primeira infância tem impacto por toda uma vida. Se hoje Lesi está aqui, eu, Regina e Eduardo, é porque tivemos uma boa infância, né? Pudemos cultivar nossos sonhos, porque a gente teve direito de brincar de pés descalço, né? E tivemos família com carinho, com amor. Agora, quantas crianças lá no fundamental que chegam irritadas na escola, batendo, né? Porque talvez não receberam um amor, um afeto em casa, e a forma que ele tem de conviver com um colega é na agressividade. Nós somos fruto do meio social que nós estamos inseridos. Há décadas nós estudamos Vygotsky, mas talvez o pai não saiba o que é interação, que a gente diz tanto, porque nós pedagogos, né, Lesi, sabemos bem o que é interação. Mas a família acha que interação é o pai sentar no sofá, ver futebol e gritar com o filho, vai lá, né? Não, gente, esse momento nós devemos comunicar às famílias que os primeiros anos de vida são importantes, porque o que ocorre na primeira infância, como diz no documentário Começo da Vida, a ciência vai nos mostrar que nós podemos promover um desenvolvimento saudável ou não. Não é por acaso que o Brasil estuda, né, com as contribuições, obviamente, né, da psicologia, da pedagogia, da antropologia, sociologia, neurociência, como uma criança pode ter um desenvolvimento adequado e saudável. Grande parte depende desse ambiente que ela está, dos estímulos que ela recebe desde o momento que ela está no ventre materno. E que muitas vezes essa criança, por conviver numa família que também não teve as condições, né, internas, porque aquele pai também teve uma infância muito adversa,
talvez não consiga vislumbrar o quanto a infância é importante. E aqui eu vou recorrer ao documentário Os Órfãos da Romênia. Na década de 80, os órfãos da Romênia, um ditador na Romênia instituiu que as mulheres não poderiam usar métodos contraceptivos e o país teve uma explosão de crianças e aumentou-se a fome e a miséria. E aí, 170 mil crianças foram abandonadas em abrigos. E não tinha adultos para cuidar muito delas. Muitas vieram a perder a vida. Muitas ficaram com sequelas, porque não receberam a atenção, o cuidado necessário. A partir dos anos 90, muitas universidades foram convidadas a estudar o caso dos órfãos da Romênia. Foi quando todos os estudos sobre a primeira infância se evidenciaram para o mundo inteiro. E nós, no Brasil, discutimos isso há 2 décadas. Mas há mais décadas ainda, a gente já estuda. Eu trabalho há 35 anos com a educação infantil. Por isso, eu pergunto, o que mais importa nesse momento? Nesse momento da pandemia, o que importa, de fato, é compreendermos que a escola não é só a família, desculpa. A família não é só uma usuária de um serviço. Ela, nesse momento, é coautora do processo educacional. Não é que ela vai escrever a pedagogia conosco. Não. Nós somos os pedagogos. A família é a família. Mas, nesse momento, a gente precisa ter uma sintonia de orientações e apoio familiar para que a gente saiba que as nossas crianças estão bem cuidadas, né? Eu não quero que o pai faça o papel do pedagogo, mas ele pode, no mínimo, garantir práticas parentais exitosas. Prática parental que toda família, mesmo sem nível cultural, né, sem um nível de acesso a um estudo, possa garantir. Por exemplo, uma relação responsiva. Não estou dizendo de responsabilidade, estou dizendo responsividade, que é sinônimo de uma educação com afeto e comunicação. Que os pais participem da vida do filho, com manifestações positivas com a criança. Porque uma prática parental problemática, negativa, irritável, agressiva, só vai prejudicar. Por isso, vamos recorrer à sensibilidade dos pais, dos seres humanos. Nossas crianças, nesse momento, precisam de um reduto de afeto, como diz Vallon. Afeto é tudo que nos afeta. Afetividade pode ser positiva ou negativa. Uma criança pode ser afetada pelos maus tratos e que depois será difícil mitigar esses efeitos. Por isso, esse momento é de falarmos de habilidades parentais, do desenvolvimento da competência socioemocional que tão bem lembrou a Lesi, e falarmos o quanto a influência ambiental e social podem influenciar o desenvolvimento das crianças. Por isso, eu convido vocês, educadores, a orientarem as famílias a desenvolverem ricas experiências de aprendizagem. Não estou falando das experiências dos campos de experiência. Eu estou dizendo das experiências em casa que a criança pode aprender. A arrumar o quarto, a guardar os brinquedos, a fazer uma massinha, a amassar o pão junto com a mamãe, cavucar na terra junto com o pai, subir numa árvore. E todas essas são experiências da infância. Agora, o que elas não podem é só ficar diante de uma tela. Aliás, nos encontros que eu estive em Canarana, em Várzea Grande,
Água Boa, Confresa, Matupá. Meu Deus, eu falei tanto sobre isso. Que as nossas crianças não podem ficar só diante da televisão, só diante de uma tela de celular. É preciso mais do que isso. É preciso que essas famílias brinquem com as crianças. Porque tem pai que me diz assim, ok, eu só vou ficar brincando e meu filho não vai aprender nada? Oh, meu Deus, meu amor, mas é brincando que ela aprende, é brincando que ela descobre o mundo, que ela descobre as relações. Então, essa orientação à família é para dizer que os adultos precisam interagir com as crianças. Isso mesmo. E que interação é essa? Envolvendo-as em todas as relações cotidianas. Vai limpar a casa? Vamos envolver a criança? Dá um paninho para ela e vai falando com ela. Vai lá no jardim? Vamos ensinar ela a plantar, a colher? Vamos fazer compostagem? Vamos brincar com a sucata? Vamos brincar de brincar heurístico? Então, esse momento é o momento do adulto se envolver. Até os 3 anos, principalmente. A partir dos 3 anos, a criança já pode brincar autonomamente. Ela já pode escolher a brincadeira, brincar livre em casa, no momento dela, só dela, sem o envolvimento do adulto. Mas até os 2, 3 anos, a criança precisa desse adulto, até mesmo para provocar uma brincadeira. Eu não vou me alongar aqui, mas eu quero assim, ó. Entre as práticas parentais, eu queria sugerir algumas coisas que as famílias podem fazer e que vocês, eu tenho certeza que já estão fazendo. Diga para a família estimular a linguagem das crianças. Nada de ficar calado, né? Então, vamos estimular cantando, contando histórias, brincando de parlenda, trava-língua, das brincadeiras que a família conhecia quando a família um dia foi criança. Também é importante ter presença de alguns materiais, mas não precisa só ser material pedagógico. Pode ser, ó, um monte de sucata, né? Para esse brincar com material não estruturado. Também, gente, cuidar da mobilidade corporal. Para cada 1 hora que ele está lá sentado vendo TV, desenho, pode pular mais 3 agora, né? Vamos movimentar o corpo. Então, façam muitas sugestões de prática com o corpo. Senão, vai ficar comprometido a destreza motora, a psicomotricidade global, não só a coordenação fina, não é isso? É o corpo em desenvolvimento, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem até falado muito, né? Que na nossa infância, no meu tempo, do Eduardo, a gente brincava o dia inteiro. E as crianças hoje ficam sentadas o dia inteiro. Não, 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 não. É hora de correr, subir, pular, né? Muito movimento com o corpo. Agora, para finalizar, eu coloquei aqui escrito para você argumentar com a família. Porque muito pai fala que brincar é perder tempo. Não, brincar é ganhar tempo. Brincar é a principal atividade infantil. É por meio da brincadeira que a criança vai aprender a desenvolver todas as áreas neuronais, o corpo, o cérebro, faz de conta, a criatividade, a imaginação, enfim. Mas talvez o pai não saiba. Então, vamos falar. Brincar combate obesidade e sedentarismo. Porque hoje os pediatras estão preocupados com o sedentarismo da criança. Sabia que no Brasil hoje morre menos crianças de subnutrição? Mas nós já temos casos de criança com pressão alta, colesterol, porque são sedentárias. Brincar promove o autoconhecimento corporal. Quando eu brinco, eu descubro todo o meu corpo e a minha relação com o meu corpo é fundamental. Eu descubro minhas possibilidades de movimento, de limite, de potenciais. Inclusive, quando eu caio, deixa que eu levanto.
Pai não precisa superproteger. A criança precisa, inclusive, pequenos riscos na vida para ter resiliência, né? Também é brincando que a criança é estimulada à competência socioemocional, porque ela desenvolve as funções executivas superiores que Vygotsky já falava, que regulam as emoções. Por quê? Porque a criança é na brincadeira que ela lida com os conflitos emocionais. É na representação do brincar do faz de conta, né? Então, a brincadeira vai fazer com que a criança também tenha essa relação mais afetiva, de autorregulação, de negociação, até quando ela perde numa brincadeira, de lidar com a frustração. Tudo isso é importante. Brincar é importante também porque gera resiliência. Ajuda a ela lidar com a imprevisibilidade, quando ela descobre as brincadeiras. E aquela criança que só brinca com os brinquedos estabelecidos, né? Só com jogos muito regrados, ou só com aquele brinquedinho, que carrinho que já anda sozinho. Eu não estou ensinando a resiliência, gente. Ela precisa descobrir, né? A brincadeira ajuda a respeitar o outro, desenvolve a atenção, o autocontrole, né? A superar os desafios, ensina a conviver com o outro, estimula o raciocínio. Quando uma criança cria lá uma pista para o carrinho para brincar, quando ela cria lá o caminho para ela puxar a lata no barro, ela está desenvolvendo a área, olha, do raciocínio lógico-matemático. Brincar também promove a criatividade, a imaginação, estabelece, inclusive, regras e limites. Gente, é brincando que a criança se desenvolve. Então, podem anotar aí para falar para a família. Olha, o Ministério da Criança adverte: brincar só faz bem para a saúde da criança. E o Ministério da Saúde também diz que brincar faz bem. O Ministério da Educação também diz: brincar faz bem para a criança. E ainda eu direi mais: brincar é coisa tão séria na infância que todo mundo gosta, inclusive todo adulto que brincou. E todo adulto que não brincou sabe das dores emocionais que ele carrega consigo. Por isso, brincar, gente, é muito melhor só do que ficar no celular e no tablet. Por mais que o celular e o tablet tragam benefícios, o brincar ainda traz muito mais ganhos. Por isso, como diz Cecília Meirelles, não fique em dúvida, ou isto ou aquilo, ou brinca ou faz tarefa. Não, brinca. Pode brincar. Pode fazer a tarefa brincando. Porque a gente pode brincar de cantar, de pular roda, pode brincar de contar história. Tudo para criança é uma brincadeira. E assim, se a gente falar para as famílias todo dia que a criança tem direito de brincar, nós teremos garantido, então, né, que essas nossas crianças voltarão depois à creche, à pré-escola, à educação infantil como um todo, né, de forma mais saudável emocionalmente, cognitivamente. Então, vamos apoiar as famílias para o que realmente importa. Agora eu vou abrir para um bate-papo. Será que você aí fez uma perguntinha? Então, Paulo, podemos tirar o PowerPoint, podemos tirar agora a minha apresentação, para que agora os três dialoguem comigo. Eduardo, Lesi, eu estou à disposição. Podemos dialogar, se veio alguma pergunta ou não. Liberem o áudio de vocês. Regina, uma explanação maravilhosa, viu? Eu sou um adulto que brincou muito enquanto criança, viu? Chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, será que eu nunca vou ficar sério? Hoje o povo fala que eu tô sério, viu? Ainda duvido, tá? Mas tem perguntas bem interessantes e eu acredito que a criança precisa brincar. E aqui em casa nós fazemos isso, viu?
Eu tenho uma filha que hoje, esse ano, faz 12 anos, e tenho um netinho que está com 5. E brincar é primordial. E ele fala assim para mim: eu adoro você, vovô, porque você brinca comigo. Então, tem que interagir, tá? E por mais engraçado que seja, tem coisas que a minha filha, que está entrando na adolescência, né, 12 anos, ela reporta para mim lá da infância, dos 2 aninhos, que ela lembra até hoje. A importância, que ela fala assim: papai, eu adorava quando você chegava do trabalho, e o meu jardim sempre foi muito grande aqui em casa. E eu tinha coqueira, aqueles cocos da Bahia. Então eu chegava, ela falava assim: papai, pega um coco. Ou papai me balança. Eu ouvi isso demais. Eu balançava e cantava, tá? Eu só não balançava, não. Balançava e cantava, que eu sabia todas as músicas. E essa interação fortalece os vínculos de uma maneira que na fase adulta nós vamos colher. Hoje, as pessoas estão muito ansiosas, querendo colher muito rápido aquilo que está plantando. E, na realidade, não é. A velocidade que as crianças evoluem é grande, mas não para aquilo que nós esperamos, mas para aquilo que elas priorizam. E eu acho que você trouxe isso aí com uma significância muito grande. Eu acho que você e Lesi aí podem bater uma bola muito melhor que eu sou só um alimentador, né? E não é minha área de atuação, que eu atuo no ensino médio, mas eu observo. Mas a sua fala foi preciosa, porque se sua filha, seu neto dizem que gostam, por quê? Porque a criança espera que o adulto a convide para brincadeira. E eu não preciso de brinquedo. Se eu falar, vamos brincar, né? Papagaio louro do bico dourado, né? Pompone, tape-tape-tape-ruge. Pronto, a criança logo vem perto de você porque ela quer brincar. Lógico que tem momentos, como eu falei, olha, eu vou colocar materiais para ela inventar. Vou pegar a lata, o pote, a panela e vou deixar a criança criar a brincadeira imaginativa dela, né? Mas eu preciso ter lá o adulto que manifeste esse incentivo, que a gente chama de provisionar a brincadeira. Posso até dizer para a criança, vamos lá pegar o lençol? Antes do lençol ir lá para lavar, vamos brincar, ó. Era uma vez um pedaço de pano, um pano encantado que fazia o que eu ia mandando. Oh, meu Deus, eu vou lá, faço uma cabana. Esse pano vira uma boneca. Esse pano vira um lugar para eu brincar de pular. Eu não preciso de material sofisticado. Os pais perguntam para mim. Eu vou utilizar o que eu tenho em casa, mas eu preciso ter essa predisposição para me envolver para essa brincadeira, já que os coleguinhas que brincam comigo na escola não estão dentro de casa. E as famílias hoje, sabe, Eduardo, já não são muito numerosas, né? Então, tem muita criança que é filho único e aí está sozinha em casa. Ela vai ficar largada o dia inteiro, gente? Olha que tédio, né? Então, é o adulto que vai ter que brincar de cavalinho de pau, de pular cela, de subir na árvore. Porque se eu não propor, a criança não vai aprender. E eu vou dizer mais. A gente não nasce sabendo brincar. O brincar é uma aquisição cultural. Né, Lesi? É uma aquisição cultural. A gente vai, é na brincadeira com o outro, na interação, aprendendo a brincar. Né? Olha, eu peguei até os meus objetos aqui, do Mato Grosso, né? Muito bem. Fala lá, Lesi. Então, Regina, tem uma pergunta que eu acho que ela veio assim, antes, né? Você começou a falar, já veio a pergunta. E durante a sua fala, eu percebi que você já deu conta de responder, né? A Gisele Glaucia Moura Vaz, que ela pergunta assim, qual a opinião de vocês sobre as atividades conteudistas enviadas para a residência dos alunos, né? E aí, na sua fala, eu volto a pergunta para ela, né? Será que essas atividades estão
assegurando os direitos da criança, o direito de brincar, o direito de explorar, o direito de participar, de conviver, de conhecer-se. Então, não é porque nós estamos nessa condição hoje que a criança perdeu os seus direitos, que as interações e brincadeiras deixaram de ser eixo de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, né? Então, nós temos que voltar o olhar para aquilo que a gente está propondo e fazer uma análise crítica, né, no sentido de perceber. Isso vai dar conta dos preceitos que orientam a educação infantil? Né? Se não dá, não serve. Né? Isso mesmo! Isso mesmo, Lesi. Sabe, essa pergunta me faz questionar também, igual a Lesi. A Lesi jogou a pergunta, né? Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que será que as famílias, às vezes, dizem assim: ai, não tem tarefa para o meu filho, não tem atividade? Porque talvez nós mesmos, educadores, acreditamos que a educação infantil só ocorra quando a gente fornece uma atividade estruturada, né? Então, agora o nosso convite é do brincar desestruturado, né? Ao contrário, porque a gente não inventava nossas brincadeiras. Era com chuchu, era com galho, era com a pedra, era com o barro, era com a tábua. E aí formamos uma geração de gente que pensa, que cria. E agora a gente quer uma geração do quê? De criança passiva, sem crítica, né? Não, então a Lesi tem toda a razão. Vamos olhar lá para os direitos de aprendizagem. Brincar, conviver, participar, explorar, expressar-se. Então, gente, a gente precisa garantir isso. Pense em tudo que você pode sugerir. Ó, brincar com as caixas de papelão, brincar com as panelas da mamãe, com os potes. Mas, ó, cada dia vai fazendo uma proposição, né? Porque a criança tem mesmo é que viver experiências novas. Não esquecendo que também tem a experiência do tédio, da frustração, que a criança, nesse momento, está sentindo tristeza e que só tem um jeito de acalmar isso, é no acolhimento e na escuta afetiva do que a criança tem para falar. Diga para os pais não esquecerem de ouvir o que as crianças têm para dizer. Porque às vezes a criança chega, né, Lesi, e diz assim: ai, mãe, tô tão triste. Aí a mãe diz: vai pro canto que passa. Não passa, não. Não passa, não. Por isso, Loris Malaguzzi diz que nós também precisamos de uma pedagogia da escuta. Ouvir o que as nossas crianças têm a dizer, né? Muito bem, vamos à próxima pergunta. Aí essa mesma pessoa, né, acho que deve ser, ela não identificou se ela é uma profissional, mas deve ser uma profissional da educação, né, a Gisele, que ela diz assim: quais as atividades pertinentes para serem enviadas às crianças da educação infantil? Eu acredito que também quando você traz lá as práticas parentais, essa orientação para os pais, ela já dá conta, né, de dizer as atividades pertinentes, que seria no sentido da orientação e sensibilização das famílias para aquilo que é, né, de significativo para a criança, que é esse brincar, né, que é essa interação. E aí, conversar e convencer, né, nós precisamos convencer as famílias dessa interação e dessa brincadeira necessária para o desenvolvimento infantil. Né, porque a família está no direito dela, ela é leiga, né, digamos assim, leiga no sentido do campo educacional. Né? Nós é que temos que nos fortalecer com esses conhecimentos que você até apresentou aí, para argumentar com as famílias a necessidade da criança brincar e interagir no seu convívio. Ela não precisa só estar na escola para ela brincar e nem para acontecer a interação, né? Mas no convívio familiar, do cotidiano, do dia a dia dela, também é necessário e também vai estar contribuindo para esse desenvolvimento, né? E aí... Bom, não sei se você quer complementar, Regina, porque eu já ia passar para uma terceira pergunta. Ah, tá. Eu só queria dizer assim, quando a gente diz atividade para criança, é uma atividade de orientação à família. Por exemplo, eu até quero, por exemplo, que a criança brinque numa determinada situação. Por exemplo, vamos pegar um pote dentro de casa
E a gente vai brincar, ó, quem enche mais rápido a garrafa, catando o grãozinho do feijão e jogando dentro da garrafa, tá? Mas é o adulto que precisa receber essa orientação para interagir com a criança, para manifestar. Mesmo quando a gente for fazer um desenho, né? Então, eu tenho escolas que mandaram toquinho de giz para as crianças desenharem do chão da casa, né? No quintal, na calçada, na rua, enfim. Aí eu digo, então, vamos pensar, o que a gente pode desenhar? Vamos brincar de fazer autorretrato? Você, professora, pode até fazer algumas orientações, mas todas elas serão sempre para os adultos que estão com as crianças, pois são eles que vão provisionar a brincadeira. Provisionar, tá bom? E aí a Maíra Mello, ela pergunta para você, Regina. Professora Regina, você acha seguro as escolas de educação infantil públicas, sem estrutura nenhuma, voltarem às atividades educacionais com segurança? Ótima pergunta, meus amores. Depois o Eduardo vai falar um pouco sobre isso também. Olha, eu quero dizer sobre o meu ponto de vista. Nós temos 3 possibilidades. A primeira é de que se a educação infantil pensa aí, tá? Se a educação infantil deve ser prioridade, assim como eu concebo, a Lesi, o Eduardo, e como a maioria dos nossos profissionais da educação infantil, se é prioridade e a família, nesse momento, tem que trabalhar, eu acho, sim, que a escola deveria reabrir para receber as crianças em situação de vulnerabilidade social. Mas, na contrapartida, vai fechar restaurante, vai fechar bar, vai fechar outras coisas para que 40% da população se mantenha o quê? Distanciamento social. Como no Brasil a educação infantil não é prioridade, mandaram reabrir restaurante, bar, comércio, tudo. Então, é melhor que as crianças fiquem em casa. Então, meu segundo posicionamento, como a educação infantil não é prioridade ainda no nosso país, Lesi, a gente diz na legislação que é prioridade, nos documentos que é prioridade. Mas eu diria a vocês, a criança tem menos possibilidade de transmissão. Mas não será porque as crianças estão em casa? Se a gente liberar todas as crianças para irem para a escola, o número do Covid pode aumentar. Então, meu segundo posicionamento é que a creche 0 a 3 deve ser a última etapa a reabrir. Porque sem poder pegar os bebês no colo, sem poder beijar aquelas crianças, como é que a gente vai ficar higienizando o dia inteiro os objetos? O Eduardo teria que contratar, como secretário de Educação, mais profissionais de higienização. E, nesse momento, a gente não tem uma política para manter com segurança as nossas crianças, a não ser que 40% da população estivesse dentro de casa. Você sabe, agora, a terceira posição. Você sabe por que a gente está com os indicadores ainda, né? Nós não baixamos ainda o pico. É porque as crianças ainda estão em casa e as famílias também. Na medida que liberarmos a abertura das escolas, nós perderemos o controle, gente. E quem é que vai assegurar os cuidados de uma criança numa escola se nós não temos uma política pública nacional de retomada? Os municípios não receberam recurso para trabalhar com uma perspectiva de sanitização de toda a instituição. Porque não basta comprar só máscara. E os profissionais? E as comorbidades? Né? Como que a gente faz com o espaço fechado da creche? Né? Como será a alimentação? Os desafios no Brasil para a reabertura das escolas são muito grandes. O Estado de São Paulo viveu ontem e hoje um drama.
uma escola disse que cada pai tinha que assinar um documento antes de voltar para a escola. E a sociedade, entrou em pavorosa. Porque ninguém pode dar segurança que uma criança não será contagiada. E vão responsabilizar o Eduardo, a Lesi, o Silvio. Então, gente, sem uma política pública clara, não devemos nos arriscar nesse momento. Fique em casa, por enquanto. E se a gente tiver alguma perda esse ano, não se preocupe que a gente vai recuperar. Mas eu não acredito em perda. Eu acredito que todos nós estamos vivendo e aprendendo novas experiências importantíssimas para a humanização do povo. Porque não se trata de uma crise de imunidade, se trata de uma crise de humanidade, que todos nós aprenderemos com esse Covid. Eduardo. Você já falou tudo, Regina, viu? Mas eu vou falar uma outra parte. A Mayra colocou uma situação que é um problema nacional, viu, professora? E nós, enquanto gestores, nós temos a responsabilidade de criar condições para uma retomada. Isso faz parte da nossa pasta. Mas quais são essas condições? Primeiro, que nós precisamos das recomendações sanitárias que têm que sair dos órgãos, né, reguladores. Hoje, infelizmente, nós temos uma omissão nesse ponto, mas parece que, graças a Deus, a coisa está acontecendo do município para o Estado e para a União, tá? Nós estamos tendo algumas ações aí no processo inverso que estão começando a surtir efeitos. A questão que a Regina falou de segurança é uma questão muitíssimo delicada, extremamente delicada, inclusive. Na realidade, todos querem que volta, mas ninguém quer a responsabilidade pelo retorno. E isso tá pulando aí de mão em mão para ver quem que vai abraçar a causa e assumir a responsabilidade. Um outro ponto que a Regina falou, que educação infantil não é prioridade. Primeiro que nós conseguimos, a duras lutas, tornar a educação infantil, que antes era assistencialismo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não retroceder a esse ponto. E aí eu conclamo aos professores, tá, vocês pedagogos, que têm a responsabilidade nesse momento de pensar soluções, tá, como a Regina falou, para a gente promover desenvolvimento à distância. É minha responsabilidade enquanto gestor dar condição para você, professor, criar caminhos. Então eu tenho que investir em formação. Essa é a responsabilidade minha enquanto gestor. Se nós assumirmos dentro de nossas esferas as responsabilidades que são nossas, nós vamos conseguir fazer. Agora, enquanto nós ficarmos olhando para o problema e apontando o dedo para um e para outro, nós nunca vamos resolver essa equação. E tem mais um detalhe. Ela não depende só da educação e não depende só da saúde, não depende só da ação social. Ela nunca em momento algum da história, gente, ficou tão evidente a importância de um trabalho articulado, assertivo e sincronizado. Agora, vem cá, hoje nós estamos pagando um preço muito severo, eu acho que muito alto, por não ter investido em banda para todo mundo ter acesso a banda de qualidade. Nós estamos pagando um preço muito alto. Isso requer, então, que quem faça uma política de larga escala para acesso à informação e acesso à banda larga? A União, o Estado e que chegue até o município. Então, a articulação que nós estamos falando, professora, não é uma articulação que depende só do seu secretário aí, que provavelmente está perdendo diversas noites de sono, como eu, como os professores que estão para atender, e ainda em algumas vezes nós ouvimos que o professor não está trabalhando. O professor está trabalhando tanto hoje, e numa frente tão importante, só que a consequência dessa inércia do não fazer nosso hoje vai impactar no futuro de toda uma geração. E nós corremos o risco de, num futuro não muito longe, gente, não ter mão de obra e não ter pessoas com capacidade de resiliência para resolver problemas básicos. Que criamos aonde? Agora, neste momento. A nossa responsabilidade enquanto educador, enquanto gestor,
é gigantesca, mas só tem solução se nós nos dermos as mãos. Em todas as minhas falas aqui dentro do nosso município, que é um município de 22 mil habitantes, gente, é nesse sentido. Vou à rádio, converso com as famílias da importância de olhar para aquelas atividades e acompanhar e ajudar o filho a se desenvolver, a trabalhar o que é proposto, com todas as dificuldades e limitações. Alguns irão, outros não, mas isso não nos dá o direito de falar não fazer para ninguém, então. Nós temos que fazer. Hoje eu estava assistindo um trecho de um filme com o meu netinho, tá? Peter Pan, e falou uma coisa muito interessante. Vem cá, o que você prefere? Falando pro Pan, né, pro Peter Pan. O que você prefere? Tentar e não conseguir, tá? Ou você quer ficar com a culpa de não conseguir por não tentar? Hoje, os professores de todo o Brasil, gente, estão tentando, tá? Nós estamos tentando soluções, nós estamos buscando soluções. São as melhores? Ainda não, precisamos de mais. Por quê? Porque sozinhos, enquanto professor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de outros parceiros. E aí faz parte do papel do gestor estender a mão para esse professor que quer e precisa fazer, porque tem criança que precisa ser atendida. E nós estamos aqui para isso. Então, a ação e a solução, gente, é conjunta. Apontar o dedo à estrutura, temos que adaptar nossas estruturas, isso é fato. Tá? Inclusive, eu já estou desencadeando processos licitatórios para readequar, para mim conseguir atender numa possível retomada. Vai acontecer? Não sabemos. O que a Regina falou, que de 0 a 3 há uma grande possibilidade de não retornar, sim, gente, há uma grande possibilidade. E essa geração vai ter impacto? Vai, e nós vamos ter que mitigar isso aí de alguma forma, ajudando essas famílias. Uma coisa que eu sempre digo, esse momento não tem ganhador. Agora, como que nós vamos juntos perder menos? Isso mesmo. Sabe, Eduardo, quando a gente diz agora da retomada, eu tenho falado muito sobre os protocolos, né? A gente precisa de protocolo sanitário, mas a gente vai precisar de protocolo para conscientização da comunidade, porque talvez tenha muito pai que também esteja com medo e não leve o filho para a escola, até mesmo no fundamental. Então, a gente vai precisar de um protocolo de saúde emocional para os professores, né? De uma saúde emocional também para os alunos. Nós vamos precisar repensar os currículos, que é o que o Eduardo agora, ele estava numa outra live com o Concede, né? Falando da reorganização curricular a partir dos objetivos essenciais da educação. Esse ano é um ano atípico que nós vamos ter que emendar com 2021 para ter os ganhos lá no futuro. O que a gente tem que fazer nesse momento é tentar mitigar. Eu até disse que a educação infantil, ela ainda não é uma política pública no Brasil, comparado com outros países que colocam a primeira infância em primeiro lugar. Para nós, ainda não. E como disse Eduardo, se não fosse o movimento da Undime hoje, olha, talvez não tivessem nem tudo que vocês estão vendo dos pareceres do conselho, né? Porque tem saído dos municípios, dos secretários, para chegar à união, do qual, gente, nós estávamos aguardando ao contrário, né? Uma política, digamos, olha, agora vai chegar a internet para todas as casas dos nossos alunos no Brasil. Oh, que coisa boa! Já pensou se a gente ouvisse isso? Mas a gente fica olhando esse movimento de formiguinha dos secretários, um ajudando o outro, se apoiando. Por isso, nesse momento, o que a gente ainda pode dizer é que a gente precisa contar com a família. Afinal, na Constituição Federal, no artigo 205, diz que é dever do Estado e da família garantir a educação das crianças. Então, não era só nosso papel, já era papel da família. Agora vamos dar as mãos, então, né? E nos apoiar, né, Lesi? Porque senão, quem sai perdendo é a criança. Agora, Eduardo, vocês da Undime estão de parabéns, viu? O movimento que vocês fazem. Até na aprovação
lá do parecer 11 do Conselho, quando tiraram o artigo 8º. Mas, enfim, vamos lá. Vai lá, Lesi. Não, eu queria, né, retomar a sua fala em relação ao protocolo, né, no caso do retorno, no sentido de ligar um alerta, né? Se a minha escola hoje tivesse que retornar, eu tenho um protocolo da minha comunidade para receber esses alunos, né? Porque a mantenedora, que são as secretarias, elas têm um protocolo já construído, né? Até porque tem uma exigência de outros órgãos que exigem esse documento, né? Se o município tivesse que retornar, como é que ele iria fazer? E as escolas? Porque a minha condição na minha escola na região central é diferente da minha condição da minha escola que está lá na região leste, oeste, e aí eu preciso pensar micro, né? Eu preciso pensar na minha individualidade, na minha condição objetiva para atender esses alunos, né? Essas crianças. Então, a gente também tem que pensar, já começar a pensar nisso, né? Já é uma tarefa para os gestores, né? Para a comunidade interna da escola, a começar a esboçar essa proposta de retorno às aulas, né? No sentido mais individual da unidade escolar. Isso mesmo. Eu posso só fazer um adendo? Claro. Aí? O que nós estamos debatendo hoje, viu, gente? Enquanto Undime, eu faço parte de uma comissão que estuda a possibilidade de retomada das atividades escolares no estado de Mato Grosso. E já é consenso nosso que não adianta olhar os diferentes iguais, tá? Não se pode fazer isso. Agora, também é consenso nosso que nós temos que ter protocolos sanitários, tá? Diferente do que nós fizemos quando paramos, que foi uma pausa, assim, sem programação, parou, nós não podemos, em hipótese alguma, pensar a retomada do mesmo jeito, viu, gente? Então, eu estou vendo no chat que algumas pessoas falando que é impossível pensar a retomada agora. Nós precisamos pensar a retomada agora, para quando iniciarmos, o erro ser o menor possível. E outra coisa, e eu chamei a atenção ainda essa semana, na terça-feira, na minha fala junto à Assembleia. Gente, o aluno já está perdendo muito. Se nós perdermos o foco, que é com ele o nosso compromisso, a perda vai ser maior ainda. Então, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de pensar, tá? Essa semana nós podemos ter um protocolo de retomada de atividades que não serve semana que vem, gente. Isso está muito natural. Hoje, o desenho dessa realidade está muito natural isso. Agora, mais terrível ainda é não pensar ela. Então, precisa ser pensado. Precisa, dentro das secretarias, ter pessoas com competência e com esse olhar para criar protocolos de retomada, tem que conversar com a saúde, tem que juntar essas forças para pensar aí dentro de uma comissão do município para fazer essa retomada com segurança. Nós não estamos falando que vamos retomar. Mas se for retomar, quais são os requisitos mínimos? Como que eu vou me programar para fazer isso? Grupo de risco, volta. Pessoas com comorbidade, volta. O fato posto hoje já a nível nacional é que não. Então, o nosso retorno, gente, não vai ser nada parecido com o que o pessoal volta depois de umas férias. Então, retornar à atividade hoje ainda tem aquele que não tem comorbidade e não vai querer mandar o filho. Nós temos um cenário tão adverso à frente, nunca antes experimentado, e sem dados para a gente olhar para tomar decisão, que nós vamos decidir enquanto acontece, é o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês, professores, estão fazendo nas experimentações que nós estamos fazendo com as interações com as famílias. Tentamos de um jeito, não deu, vamos tentar de outro. E tem que ter a hombridade de recuar para ter segurança e avançar quando é seguro. Isso vai acontecer. Isso não é fracasso, muito pelo contrário. Isso é seriedade profissional e é o que nós precisamos, tá? Cuidar das nossas crianças para garantir que elas tenham um futuro minimamente digno. Isso mesmo. Sabe, professores, vamos, como eu coloquei no poema do Mário Quintana, vamos viver um dia de cada vez? Não seja tão ansioso no sentido de já precaver, dizer que não vai dar certo, que não é hora de voltar. A gente está se pensando. Eu já tenho falado do protocolo há mais de um mês.
né, dizendo que a gente precisa, ó, ir pensando, né? Porque também, gente, eu fico me colocando no lugar das famílias, né? Tem família pagando para a vizinha cuidar. E aquela vizinha já está com 10 crianças cuidando lá da outra. E daqui a pouco a gente volta para o assistencialismo, sendo que a gente poderia criar um movimento para criança em vulnerabilidade, retornar de forma segura para a escola, porque 100% seguro nunca ninguém estará enquanto toda a população não for vacinada e a vacina não funcionar. Então, até lá, todos nós corremos riscos cotidianamente, né? Gente, nós estamos com o avançado da live e eu quero fazer um convite para vocês. A partir de segunda-feira, eu, no canal da Ferraz Eventos, dentro do site da Ferraz Eventos, organizei um curso para educação infantil só para falar agora desse momento da pandemia, com orientações, mais orientações à família, as questões das brincadeiras, do brincar heurístico, do brincar do material não estruturado. Paulo, eu vou pedir para você fazer uma cortesia para os municípios do Mato Grosso terem um bom desconto. E para a Lesi, se a Lesi aceitar, eu vou dar uma cortesia para ela participar de uma das minhas aulas. Topa, Lesi? Ai, eu agradeço. Muito obrigada, com certeza. Não, não é para você fazer as aulas, né? É para você vir dar uma aula junto comigo no momento aí. Ah! Aceito sim, podemos conversar. Ótimo, Lesi. Tá? Aí você me explica como é que vai funcionar e a gente trabalha junto. É nesse mesmo formato aqui, só que eu vou fazendo aula. E aí meu curso começa segunda-feira. Mas aí eu te chamo lá pela... Eu converso depois no WhatsApp contigo. Professores, vamos encerrando então? Podemos, Lesi? Sim, tranquilo. Nós não recebemos mais nenhuma questão, né? Acho que está todo mundo satisfeito. Eduardo, me chama outro dia que eu falo outra coisa. Agora, hoje, vamos... Se você ficar dando corda, eu chamo toda semana. Você sabe que eu te adoro, né? Eu também, eu também. É sempre muito bom conversar contigo, Regina. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu também adorei falar com vocês e com a Lesi aqui hoje junto. Foi uma maravilha. Gente, eu queria só finalizar dizendo assim para vocês, antes da Lesi e do Eduardo finalizarem mesmo. Professores, Mário Quintana tem um poema que ele diz sobre laços afetivos. A nossa vida é feita de laços de afeto. Vamos lembrar o que é um laço, primeiro de tudo. Laço é quando eu envolvo algo. Inclusive, quando a gente ganha um presente, né, Eduardo? A gente ganha assim, ó, em volta de um laço. Porque o laço, ele já simboliza afeto, que eu desejo afeto para o outro. Então, nesse momento, a gente precisa dizer para a família que eu preciso criar laços afetivos com a criança por meio do brincar, do cantar, do contar histórias, do esticar a mão para convidar para brincar, de envolver nas atividades rotineiras de casa. São laços que a gente vai carregar para sempre. Agora, um laço pode ser envolvente, mas o laço pode também se romper. E quando a gente rompe um laço afetivo, é muito mais difícil de resgatar. Aí o ser humano vai guardando mágoas, rancores, dores e vai erguendo uma parede diante dele. Agora não. O ato de educar em casa, mesmo de uma educação não formal, é de abrir janelas na vida da criança, por meio desses laços. Basta saber se vocês querem formar laços de afeto ou romper os laços. Eu quero continuar fazendo laços de afeto com a Lesi, laços de afeto com o Eduardo de Canarana, com o Silvio, né?
de Várzea Grande e com todo o Mato Grosso. Eu tenho um laço de afeto com vocês. Diga isso para os pais. Jamais queremos romper os laços. Por isso, as palavras, nesse momento, são nossos laços de afeto, né? E não é só o abraço, tá bom? Façam vínculos de afeto com as vossas crianças também, mandando áudio, falando o nome delas, mandando mensagem, indo no carro de som, não sei, dando um jeito, tá bom? Porque só assim, só com esse afeto é que vai nos salvar nesse momento dessa pandemia, né? Tá bom? Beijo, Eduardo, Lesi, todos os profissionais. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Amei. Lesi, suas considerações? Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Aprendi muito hoje com a Regina, com o Eduardo, né? E acredito que temos uma palavra-chave nesse contexto todo, que é o esperançar, né? Um verbo que, para além de esperar, a gente possa acreditar, né? De nos animar e continuar fazendo o que nós estamos fazendo, que é no sentido da tentativa do acertar, né? Eu acho que todos nós estamos empenhados em acertar, em dar a condição necessária para as nossas crianças. Que continuemos assim, né? Esperançando no sentido do esperançar, né? Gente, primeiro que eu adoro receber presente, viu, Regina? E presente, tá, gente? Mais que nunca, precisamos de presente. Está presente mesmo. Está presente com o filho, está presente com o marido, está presente com a namorada, está presente com quem quer que seja. Ser um presente. Hoje, professor, você tem que virar um presente para o seu aluno, interagir com ele. É fácil? Não. Interagir de forma presencial é difícil. À distância, então, nem se fala, mas é possível. Então, se torne um presente para receber presente. E vamos todos nos presentear aí com outros momentos como esse, tá? Produzidos aí, possibilitados pela Ferraz Eventos, na pessoa do Paulo, tem se mostrado aí um excelente parceiro e trazido umas lives muito leves, igual eu falei no início, e de reflexões muito profundas. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nós precisamos nos aproximar e nos abraçar, mesmo estando à distância. E isso nós temos que levar para os nossos alunos. Se vocês tiverem sentido um pouco do que nós sentimos aqui, das possibilidades, nós já atingimos aí uma boa parcela do que nós gostaríamos de ter feito hoje nessa 1h30. Paulo, contigo, meu amigo, muito obrigado, viu? Regina, Lesi, no meu coração sempre. Lesi, quero te trazer aqui de novo. Você sabe, Regina também. Eu direto me pedem isso, mas agora não posso. Se pudesse, já estavam aqui, viu? Agora vocês estão, viu, nesse momento. Você pode ter certeza que os profissionais daqui do meu município conseguiram matar um pouquinho a saudade. É um presente imenso tê-las conosco aqui nessa tarde, viu? Abraço. Eduardo, muito obrigado, viu? Na verdade, a gratidão da nossa parte também. Infelizmente, no momento que a gente pode é estar presente virtualmente, né? Enfim, mas já até aproveitando um gancho do que você falou e falando em presente, a Regina pediu que fosse concedido algo aí para quem tiver interesse no curso dela, né? Então, a gente está sendo colocado ali no chat um link de contato. As pessoas que estão participando da live terão um desconto de 30% lá no valor do curso. O valor já é um valor simbólico, então ele vai ter um desconto ali de 30%, vai ficar, dá para fazer em 10 parcelas de R$ 7,40, para você ter uma ideia. Então, é literalmente um presente mesmo, né? Então, quem tiver o interesse, está ali no chat o contato, e mantenha o contato com a gente, que a gente auxilia no que for necessário, tá certo? Vou deixar também no próprio YouTube, aí as pessoas que porventura verem depois também terão essa oportunidade. No mais, Eduardo, muito obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos que participaram também.
A ideia desse tipo de trabalho é que, de fato, possa ter uma contribuição nesse momento tão complicado e delicado que a gente vive, né? Obrigado a Lesi e, claro, obrigado a Regina, principalmente, né, por estar proporcionando tudo isso também aí com toda essa sabedoria e todo esse cenário montado dela aí, ó. Ah lá, ficou com vergonha. Muito obrigado a todos. Até uma próxima, né, Eduardo? Em breve. Até. Espero que seja breve, viu? Em breve. Abraço.